Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Continuar aqui naquilo que nós estamos como meta para nós, que é fazer a nossa leitura em ordem cronológica durante todo esse ano. Deus tem nos capacitado e nos ajudado nesse processo e nós queremos permanecer nisso em nome de Jesus até o final, para a glória do Senhor. Vamos continuar? Jeremias está profetizando para Judá e Jerusalém, um povo que já está sendo, a maior parte deles, levado cativos, e agora a gente vai continuar com alguns textos dentro de Jeremias ainda. Vamos orar? Entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente já vai começar aqui em Jeremias capítulo 23. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia, muito obrigado por toda essa semana, Pai, que já passou. Hoje nós já estamos no dia 5 de agosto, Pai, de 2022, uma sexta-feira, Pai, em que nós nos alegramos muito porque o Senhor nos deu uma semana cheia da Tua presença, Pai, podemos sentir o Senhor todo o tempo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, Pai, nos estudos que fazemos, na leitura, no nosso devocional, no nosso momento de oração, em todos os lugares, Senhor, a Tua presença, ela é notória, Pai, nós sabemos que o Senhor está, e muito obrigada, Jesus, pelo Senhor estar conosco todo o tempo. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, o Senhor não nos deixaria órfãos, Pai, e nós cremos que nós temos um Pai que tem cuidado de nós, Jesus. Continua, Espírito Santo, ministrando a nossa vida nessa leitura, continua nos direcionando ao entendimento, a revelação da Tua presença nessa palavra. Continua nos mostrando, Pai, o quanto a Tua graça e a Tua misericórdia, elas são apresentadas todo o tempo na palavra, porque ainda que haja uma palavra de juízo, o Senhor sempre traz uma palavra de consolo, o Senhor sempre traz uma palavra de restauração, o Senhor sempre traz uma palavra de amor para com o Teu povo, Pai. Muito obrigada, Jesus. Queremos entender e compreender toda a Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, Senhor. Sabemos que a verdade está ali e que nós precisamos dessa verdade, Pai, todos os dias. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos continuar? Jeremias 23, a partir do versículo 1 é o capítulo inteiro. Então, ele vai falar sobre os pastores infiéis. E esses pastores aqui que Jeremias está profetizando, não fala simplesmente de um ministério pastoral que hoje a gente entende aqui, né, no nosso século 21, no formato que a gente vê de igrejas, de pastores, ainda que também tem a ver com isso, mas ele está falando sobre líderes que estão acima de pessoas que realmente são rebanho de Deus, que são rebanhos do Senhor, ovelhas do Senhor, pessoas que deveriam estar cuidando e que na verdade estão extorquindo, estão maltratando, estão matando, estão levando ao erro. Então é sobre esse tipo de pastoreio, né? Da falta de cuidado com essas ovelhas que o Senhor tem colocado nas mãos desses pastores. Em toda a palavra de Deus a gente tem essa ilustração, essa figura, né? Do pastor de ovelhas, de rebanho, cuidando de um rebanho, e essa é a representação que Deus fala a respeito do seu povo, de líderes, de homens que são colocados sobre essas ovelhas e que elas precisam ser levadas para beber água fresca, elas precisam ter um bom pasto, elas precisam ser cuidadas porque elas enxergam muito pouco. Então a figura da ovelha é uma figura totalmente bíblica e que remete para nós que somos cuidados por esses pastores e pelo sumo pastor que é o nosso Pai Celestial. Vamos lá? Então ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor.
Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizavam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor.
Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes: vocês são o peso. Eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão: esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou. Senão, essa palavra se tornará uma carga para aquele que o proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem: esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem: esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. O Senhor aqui em Jeremias 23, traz uma palavra acerca dos pastores, mas em seguida ele também inicia uma palavra aos sacerdotes e aos profetas, e bem mais, inclusive, aos profetas. Por quê? Porque, na verdade, esse chamado para a área profética, ou para ser profeta, tem a ver com aquele que realmente se entrega inteiramente ao Senhor, e então tem o seu ouvido treinado para ouvir a voz de Deus. E ele só transmite uma mensagem que ele ouviu no conselho do Senhor, que ele ouviu quando ele estava com o Senhor, que ele ouviu quando ele estava meditando a palavra do Senhor, quando ele estava realmente buscando de Deus uma palavra para o seu povo. Essa era a incumbência dos profetas no Velho Testamento, principalmente, porque hoje o encargo profético está em cima da própria palavra. Os profetas hoje que nós temos na terra, eles falam da palavra. Esse é o verdadeiro encargo profético: pronunciar a palavra que Deus mandou falar. E qual é a palavra que Deus mandou falar hoje para nós? Toda a Bíblia Sagrada. E naquela época, Deus estava escrevendo este livro através desses profetas. Então eles tinham que ter um cuidado ainda maior do que nós temos hoje, de realmente estar aos pés do Senhor, para ter o seu ouvido treinado e assim escutar somente aquilo que Deus estava falando, e não o que o seu coração estava querendo ouvir, e não o que a sua mente fantasiosa trazia e ele queria falar, porque os profetas eles foram tão usados, de maneira pejorativa mesmo, as pessoas, quando elas queriam ouvir uma palavra boa, elas iam ao profeta e quase que compravam a mensagem que elas queriam ouvir. E é disso que Deus está falando. O profeta ele não estava ali para profetizar aquilo que o povo queria ouvir. O profeta estava numa incumbência de falar aquilo que Deus deseja falar ao seu povo. E muitas vezes, ou eu posso dizer, na verdade, 100% das vezes, Israel ouviu uma palavra de correção e não uma palavra de consolo, simplesmente. Deus sempre estava trazendo o encargo profético sobre alguém para essa pessoa corrigir o trajeto de Israel, corrigir as práticas que estavam desviadas da palavra. Então, eu venho falando já há algum tempo, isso não é de hoje, que o entendimento que eu tenho do profeta hoje, para mim, principalmente, quando eu olho para o Velho Testamento, era: Deus queria falar com o seu povo de forma integral. Deus queria falar com todo o seu povo, assim como Ele deseja hoje também falar comigo, com você e com toda a humanidade. Mas Israel não queria ouvi-lo, assim como hoje a humanidade também não quer ouvir Deus. E por isso, por nós não querermos ter intimidade com Deus, é que Deus precisa então levantar profetas para continuar falando na terra.
Então, o maior desejo de Deus não era levantar um profeta, 2 profetas, 10, 100, quem quer que seja. Deus queria falar individualmente com cada israelita e hoje com cada um dos homens e mulheres na humanidade. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento e Ele deseja estar falando conosco todos os dias. Quem não para ouvir, quem não deseja estar com o Senhor somos nós. Então Deus só vai precisar usar um profeta para falar comigo e com você se nós não estivermos aos seus pés. Então essa mania, né? Essa vontade humana de buscar uma palavra profética através de um profeta, ela continua sendo o mesmo engano, inclusive do Velho Testamento, que é esse desejo que o ser humano tem de ouvir palavras que massageiem o seu ego, palavras que tragam alento aos seus desejos maus. É isso que a gente busca da mesma forma hoje em dia. E não é isso que Deus deseja falar. Então, muitas vezes, o ser humano vai atrás de profecia, vai atrás de palavras proféticas, porque o que ele quer ouvir é um afago, né? Uma palavra boa para os seus próprios desejos. Ele não está afim de receber realmente uma palavra que vem de Deus para a sua vida, porque geralmente a palavra que vai vir de Deus vai vir trazendo correção primeiro, para depois trazer justamente direção para essa pessoa. E a gente não gosta de correção, né? O ser humano não gosta de correção. Vamos continuar? Mas o Senhor vai julgar os profetas que falavam em nome de Deus e que não eram em nome de Deus. Isso em toda a história da humanidade, tá? Não fala só do Velho Testamento, não fala no Novo, não fala só de hoje. Deus vai julgar cada um segundo a palavra que proferiu e dizendo que era Deus quem estava falando. Então a gente precisa ter muito cuidado. Hoje, a palavra profética, ela está muito mais alinhada com a própria Bíblia Sagrada. Então, se você quer profetizar algo para alguém, use a Bíblia, use a palavra de Deus, porque assim você tem a menor chance de errar quanto a uma palavra profética. Use a Bíblia para falar algo para as pessoas, porque assim você tem a própria palavra de Deus realmente sendo ministrada. Jeremias 24. Jeremias 24, a restauração parcial de Judá. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, com os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tantos que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Então o Senhor está dando uma palavra sobre uma visão, né? Na verdade, uma palavra para Jeremias através de um cesto de figos.
um cesto de figos bons e agradáveis e um cesto de figos ruins e intragáveis. E ele então explica essa ilustração que ele está dando. Ele fala que os figos bons são aqueles que decidiram obedecer à voz de Deus e serem exilados, serem levados para a Babilônia, e o Senhor cuidará deles e os trará de volta e os restaurará à terra de Israel. Mas aqueles que decidiram fugir da ira de Deus, fugindo para o Egito, ou aqueles que decidiram afrontar o próprio rei Nabucodonosor e sendo o próprio Deus, na verdade, né, ali trazendo aquele juízo, eles serão totalmente destruídos, ou pela guerra, ou pela fome, ou pela peste. Se tornarão um escândalo, serão ridículos, serão envergonhados diante de todas essas nações para onde eles fugiram da própria ira de Deus, do castigo que Deus estava trazendo sobre os seus pecados. Então o Senhor não deixará ninguém passar impune e ao mesmo tempo Deus traz uma palavra de consolo para aqueles que foram levados, exilados e que estão então debaixo desse cuidado de Deus, mesmo estando exilados na Babilônia. Zedequias será levado cativo. Zedequias é o rei, né, que está sobre Jerusalém e Judá nesse momento, colocado pelo próprio rei Nabucodonosor, mas ele se rebela, ele vai se voltar contra Nabucodonosor, desejando essa libertação ali de Judá e Jerusalém, ele então afronta o próprio Nabucodonosor. Jeremias 27, do versículo 12 ao 22. Jeremias 27, do versículo 12 ao 22. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do tanque, do suporte e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. O Senhor está novamente alertando a Zedequias, aos nobres, às pessoas que estão ainda querendo se rebelar contra esse exílio, contra esse cerco, né, da Babilônia, contra o próprio rei da Babilônia, porque se eles assim fizerem, eles serão mortos. E eles estão acreditando nos profetas que estão dizendo que Deus vai restaurar Judá nesse momento, que não vai permitir que os utensílios sejam levados, que aqueles que já foram levados vão ser trazidos de volta. Então muitas mentiras estavam sendo profetizadas pelos falsos profetas nesse momento. E Jeremias vem novamente com uma palavra de exortação, na verdade, de cuidado, né, para com o povo, porque o Senhor estava tentando trazê-los para perto, para que eles se arrependessem de estar dando ouvidos a esses falsos profetas. Mas eles não ouvem, e nós vamos ver isso. Jeremias 29, a carta aos exilados. Jeremias vai escrever uma carta agora para as pessoas que já estão em exílio. A carta aos exilados. Isso aqui nós estamos
por volta do ano 597. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaias, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição: que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaias de Neelã, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome, e todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor designou o sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor.
Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, mas que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaias de Neelã: embora eu não o tenha enviado, Semaias profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaias de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor do meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Então, esse capítulo 29 é uma carta, literalmente uma carta, que Jeremias está enviando para aqueles que já estão em exílio lá na Babilônia. Todo o povo de Israel, de Judá e Jerusalém, todos os seus compatriotas israelitas que estavam lá exilados, Jeremias envia uma carta profetizando, falando que o próprio Deus falou para ele escrever. E então ele diz que o povo deveria fazer tudo normalmente, orar inclusive pela Babilônia para que ela realmente prosperasse, porque eles teriam um prazo estabelecido pelo próprio Deus de 70 anos para permanecer ali. Deus não faria algo diferente do que Deus já havia liberado em sua palavra. Então o povo permaneceria no exílio, na Babilônia, vivendo em terra estrangeira durante 70 anos. Passaria uma geração praticamente para que eles então se voltassem para Deus e eles então começassem a orar depois desses 70 anos e o Senhor começasse a restaurar a sorte de Sião, como fala o Salmo 126. Então, Jeremias está mandando uma carta alertando o povo de que eles então ficassem em paz, começassem a construir a sua casa, a sua família, começar uma vida nova realmente ali no exílio, porque era essa vida que Deus estava dando para eles naquele momento, e eles deveriam então permanecer fiéis ao Senhor, mesmo diante de tudo isso. Eu gosto muito de ler essas passagens e ver como o Senhor traz uma palavra de direção, uma palavra de agora, de consolo, mesmo em meio a toda essa situação de exílio. Mesmo eles sendo pessoas quase que escravas em terra estrangeira, Deus estava os consolando, dizendo: eu os enviei para esta terra e é aí que vocês vão permanecer por um tempo. Esse tempo já está estabelecido, são 70 anos, então pode escrever aí no calendário, conta os 70 anos, porque vocês vão saber o tempo que vocês vão sair daí. E só então, depois dos 70 anos, é que vocês vão poder então se voltar para mim, orar, e eu os trarei de volta para a sua terra e restaurarei todas as coisas. Percebem como a palavra ela é clara, gente? Deus não fica fazendo enigmas, Deus não fica fazendo palavras cheio de grandes mistérios para que o povo não entendesse. Não, é o contrário. A palavra é tão clara para nós hoje quanto era clara para eles naquele momento. Eles sabiam porque Deus estava os permitindo, que eles fossem exilados. Eles sabiam de cada palavra profética que já tinha sido liberada lá atrás a respeito desse exílio. Então, a maioria deles que estavam ali já no exílio sabiam que Deus havia profetizado cada um desses acontecimentos e que Deus continuava então falando com eles, e esse era o maior alento. Deus está conosco, mesmo aqui no exílio. Deus continua conosco, mesmo fora de Judá e Jerusalém. A nossa vida agora é na Babilônia e nós precisamos então começar a orar para que esse reino prospere, porque esse reino prosperando, nós também vamos prosperar. Nós vamos ser beneficiados pela prosperidade da Babilônia. Então é como se Deus dissesse assim: eu estou trazendo juízo sobre a terra nesse momento, sobre todos aqueles que foram infiéis a mim, mas ao mesmo tempo, para aqueles que são fiéis, eu os guardarei
debaixo de toda a prosperidade que a Babilônia tem. Então é como se o próprio Deus dissesse, ainda que o anticristo esteja, né, ele vai estar reinando sobre a terra no momento da grande tribulação, o Senhor vai guardar os seus filhos de toda essa a grande tribulação que virá sobre os ímpios. O Senhor nos guardará se nós permanecermos fiéis e se nós estivermos no lugar certo, na posição certa, aguardando na volta de Jesus. É disso que a palavra está dizendo aqui também sobre os exilados. Eles precisavam esperar o retorno para Judá e Jerusalém após os 70 anos. Não adiantava começar a orar a partir de agora, porque não era essa a vontade do Senhor para a nação de Judá e de Israel. Amém, queridos? Então, nossa leitura termina aqui hoje com essa belíssima carta de Jeremias para os exilados, trazendo inclusive uma palavra de correção, né, para aqueles profetas que continuam falando mentiras para o povo do Senhor. Então, mais uma vez, Jeremias é usado aqui para trazer correção, né, e para trazer direção para o povo, e é disso que nós precisamos estar atentos, direção do Senhor para as nossas vidas, para esse momento, para esse tempo da história, e o Senhor continua falando conosco da mesma forma que ele falava com Judá e com Jerusalém no Antigo Testamento. O Senhor continua nos alertando sobre o tempo do fim, sobre o seu retorno, sobre o nosso posicionamento como cristãos, como filhos de Deus, e é disso que nós precisamos estar sempre alertas, atentos, estarmos buscando esse relacionamento com o Senhor, para ouvirmos essa voz, para atentarmos para a profecia que é a própria palavra, e assim a gente vai estar debaixo desse cuidado, dessa proteção do próprio Deus na nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente e a gente vai continuar dentro do livro de Jeremias. Eu glorifico a Deus porque Jeremias realmente foi uma voz extremamente usada nesse momento da história, com palavras muito direcionadas, muito assertivas, que aparentemente pareciam ser só duras, mas eram palavras maravilhosas de consolo, de exortação, de direção para o povo nesse momento da história. Deus abençoe, gente. Até amanhã, em nome de Jesus.